Olá, boa noite. O Senado agora está começando. A CPI mista da Petrobras debateu hoje as regras usadas para a contratação de serviços e compra de bens pela estatal. Participaram representantes da empresa e de órgãos de controle externo. Representantes da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas disseram que a Petrobras não obedece a regras de licitação e a decisões dos órgãos de controle por causa de liminares e recursos na Justiça. Houve determinações específicas à Petrobras, alguns gestores foram multados e a Petrobras recorreu invariavelmente desses entendimentos. Atualmente circula no Supremo Tribunal Federal 19 mandados de segurança contra decisões do TCU nesse viés. Diversas vezes nós nos deparamos com situações em que a auditoria interna identifica falhas, porém suas recomendações não atuam de forma a tratá-las sobre perspectivas que nós julgamos pertinentes, né? Desde 98, a Petrobras tem um regime especial de contratações defendido por funcionários da empresa durante a audiência pública. A partir do momento que você cria um ambiente altamente competitivo, você precisa dotar a Petrobras de normas que confiram agilidade à sua atuação para poder sobreviver nesse mercado. Normas que permitam ela competir em pé de igualdade com as demais empresas de grande porte que atuam nesse mesmo mercado da indústria de óleo e gás. O modelo foi criticado pelo Ministério Público. Segundo o Procurador Regional da República, a Petrobras não tem concorrentes no mercado brasileiro. Ele também pediu o fim da impunidade e melhorias na legislação de combate aos cartéis nas licitações. Nós temos buracos naquela legislação relacionadas à criminalização dos cartéis. O segundo ponto é que muitas sociedades de economia mista vivem no limbo competencial, no limbo jurisdicional. Ao mesmo tempo em que elas são grandes corporações, como é o caso da Petrobras, é o caso do Banco do Brasil, para algumas questões elas se submetem à jurisdição da Justiça dos Estados. O grande ponto dessa CPI vai ser isso, dar ao Brasil uma nova legislação que não permita que maus diretores e que maus diretores das empresas públicas possam fazer o que aconteceu com a Petrobras. Durante a audiência, a oposição pediu que a presidente da Petrobras, Graça Foster, seja punida por mentir à CPI mista. Lamento dizer que a presidente Graça Foster mentiu nessa CPMI, porque se em 11 de junho ela dizia que não havia nenhuma informação com relação ao pagamento de propinas, e agora ela fala que desde maio já tinha um ofício, ela mentiu para o povo brasileiro. O deputado exorbitou na interpretação. As providências de aprovação de requerimentos são do plenário. A oposição ontem conseguiu fazer maioria e aprovou, e tem tido maioria ao longo de todo o funcionamento da comissão. O deputado, mais uma vez, jogou para a plateia. O assunto repercutiu fora da reunião. A presidente Graça Foster, inclusive, mentiu para o Congresso. Ela esteve aqui na CPI no dia 11 de junho e disse que não tinha nenhuma informação concreta a respeito do pagamento de propina daquela empresa holandesa a funcionários da Petrobras. Eu não creio que ela tivesse tido conhecimento, porque o problema maior, ele aconteceu a partir do momento em que algumas contradições, que tudo começou com Pasadena, algumas contradições apareceram. E uma dessas contradições foi provocada por Graça Foster, porque ela que foi dizer que aquilo era um mau negócio, enquanto todos os outros diziam que era um bom negócio. O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, não foi à reunião. Pela manhã, ele criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar acesso aos depoimentos dos indiciados pela Operação Lava Jato, prestados sob delação premiada. Entendemos a posição do Supremo Tribunal Federal, do seu ministro relator, mas não concordamos, porque haveria também, por força constitucional, da CPMI ou da CPI ter o compartilhamento destes elementos. Entrou no segundo dia a discussão sobre o projeto do Poder Executivo que altera a meta de economia para pagar juros da dívida pública. O relator rejeitou todas as emendas, a maioria da oposição. Depois de 5 tentativas, o texto foi aprovado ontem à noite na Comissão Mista de Orçamento.
Em meio a muita tensão, bate-bocas e ânimos exaltados, a Comissão Mista de Orçamento aprovou na noite de terça-feira o projeto que altera o cálculo do superávit fiscal, a meta de economias fixada pelo governo para garantir aos investidores segurança sobre o pagamento dos juros. Foi aprovado o substitutivo do relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que trocou o termo meta de superávit por meta de resultado, uma mudança pedida pelo governo federal, uma vez que não se sabe se o país fechará o ano com déficit ou superávit. O deputado Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, criticou a condução da sessão e disse que a aprovação só foi possível graças a artifícios. É um artifício a matéria para vocês tentarem encobrir um crime do governo do PT e da presidente da República. Essa é a grande verdade. O relator rebateu as críticas de que o projeto seria uma agressão à lei de responsabilidade fiscal. Eu vejo essa questão da votação dessa matéria como uma resposta de responsabilidade econômica com o país. Todo mundo sabe aqui qual foi o meu voto para presidente. Eu não votei na Dilma. Eu votei no Aécio. Parlamentares de oposição se reuniram depois da sessão e decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal para anular a votação. Até que o Supremo Tribunal Federal possa julgar o mandato de segurança que a oposição vai protocolar no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o Congresso reavalie o que ocorreu aqui na Comissão Mista do Orçamento, nós não vamos votar absolutamente nada, nem na Câmara, nem no Senado, nem tampouco no Congresso Nacional. O passo seguinte seria levar o projeto ao plenário do Congresso, mas tudo mudou nesta quarta-feira. A votação de ontem foi desconsiderada, remarcada e, por fim, adiada. Na manhã desta quarta-feira, os presidentes do Senado e da Câmara convocaram os líderes partidários para uma reunião. Os parlamentares fecharam um acordo para retomar a votação. Os oposicionistas saíram satisfeitos e desistiram de acionar a justiça. Esse acordo ele não envolve nada além da retomada do processo de votação a partir da ata e da leitura do relatório, que foi atropelada ontem, passando por cima do regimento interno da Casa. A base aliada disse que a proposta de acordo não partiu do governo. Não é o governo que está fazendo esse entendimento, fomos nós que fizemos um entendimento congressual, até porque nós teríamos sessão do Congresso hoje, vamos passar essa sessão para a próxima terça-feira, buscando, obviamente, fazer o entendimento possível, dentro, obviamente, do limite regimental. À tarde, a reunião da Comissão Mista de Orçamento foi retomada num clima bem mais tranquilo. Pelo regimento interno do Congresso, depois da apresentação do relatório, são necessários 2 dias úteis para que a matéria seja incluída na pauta de votação. O relator apresentou um requerimento para desconsiderar esse prazo. Eram necessários 18 votos. Só 15 foram a favor. Faltou mobilização da base do governo na Câmara. Faz parte do jogo democrático, nós vamos, terça-feira, retomar a votação. Mas estamos dentro do prazo, com tranquilidade, já vencemos várias etapas. O importante é cumprir o regimento e votar dentro das regras. Depois da comissão de orçamento, o projeto tem que ser votado pelos senadores e deputados em sessão do Congresso. Mas 41 vetos presidenciais têm prioridade e devem ser analisados antes. Pessoas aposentadas por uma série de doenças, entre elas o câncer, esclerose múltipla, AIDS, são isentas do pagamento do imposto de renda. Um projeto do Senado estende o benefício aos portadores de doenças reumáticas, neuromusculares e degenerativas. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Paulo Paim, que garante o não pagamento do imposto de renda aos portadores de doenças reumáticas e neuromusculares, como lúpus, osteoporose e esclerose lateral amiotrófica. A matéria segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Possibilitar que essas pessoas tenham acesso aos medicamentos e que são muito caros. Eu convivi com uma pessoa, uma menina de 26 anos que tinha lúpus, uma estudante que fazia 2 faculdades, uma menina extremamente estudiosa, feliz, e faleceu aos 26 anos por causa do lúpus. E com muita dificuldade fazia o seu tratamento. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje uma mudança na legislação sobre o atendimento prioritário de pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes e quem estiver com crianças de colo.
A prioridade, que já vale em bancos e repartições públicas, será ampliada a todos os estabelecimentos comerciais onde existam caixas ou balcões de atendimento e onde a formação de filas seja previsível e constante. O texto ainda vai ser votado pelo conjunto dos senadores no plenário. 2 projetos na área de segurança, inclusive a regulamentação do uso de armas não letais, foram aprovados hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora as 2 matérias serão votadas no plenário. O senador Marcelo Crivella é o autor do projeto aprovado pela CCJ, que regulamenta o uso de dispositivos pela polícia que não matam. Taser, imobiliza com choque, gás de pimenta ou, em último caso, o tiro com borracha. Pela lei, todas as polícias deverão treinar seus policiais e utilizá-los antes de usar a arma letal, claro, quando isso puder ser feito. A comissão aprovou a proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Fernando Collor, que determina aos estados oferecer garantias aos policiais civis e militares e seus familiares. A relatora estendeu aos bombeiros militares e agentes penitenciários. Assegura aos policiais civis e militares assistência à saúde e seguro de vida compatíveis com os riscos de sua atividade profissional, cujos custos serão integralmente pagos pelo ente federado ao qual se vincula. De cada 10 jovens assassinados no Brasil, 8 são negros. Por isso, a Anistia Internacional lançou no país a campanha Jovem Negro Vivo. Na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, senadores vestiram a camisa da campanha. Estamos vestindo aqui Negro Jovem Vivo. A nossa solidariedade a todos aqueles que, descendentes afro-brasileiros e descendentes de africanos que, sobretudo jovens, têm sofrido extraordinária violência em nosso país e muitas vezes por responsabilidade das polícias de diversos estados. Essa camisa amarela que eu estou com ela aqui na tribuna é, na verdade, uma campanha internacional contra o verdadeiro genocídio que acontece no Brasil e no mundo contra a juventude negra. No site anistia.org.br é possível apoiar a campanha da Anistia Internacional. Cerca de 15 mil pessoas já assinaram um manifesto na internet. Em sessão solene, o Congresso lançou a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha surgiu em 1991 por iniciativa do Centro de Liderança Global de Mulheres. Hoje envolve cerca de 150 países. O objetivo é colocar em debate as várias formas de violência contra as mulheres. De 2009 a 2011, houve uma média de 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano. Não são poucos, portanto, os dados que comprovam a necessidade de mantermos o combate à violência contra as mulheres na agenda política. E é isso que nós estamos perseguindo hoje aqui e o fazemos todos os anos e todos os dias. A parceria entre os 3 poderes é vital. A luta é de todos, em todas as esferas de governo e de organização da sociedade. Nós temos que trabalhar a cultura e a mentalidade. A escola é, na minha opinião, um instrumento fundamental. Porque quando você vai falar de educação sexual em escola, você vai falar desde o prazer até a concepção, até como se proteger, como dizer não, como dizer sim com responsabilidade e como exigir respeito. Isso precisa ser ensinado. A mobilização começa em 25 de novembro, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, e termina em 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Essa mobilização foi lançada no mesmo dia em que a Comissão de Justiça deu sinal positivo para que uma proposta de emenda à Constituição seja votada no plenário. A PEC, de autoria da senadora Marta Suplicy, inclui o amparo à mulher vítima de violência nos programas de assistência social. 27 estudantes, um de cada estado, todos vencedores do concurso de redação do programa Jovem Senador, estão nesta semana no Congresso, atuando como parlamentares. Hoje eles discutiram propostas que serão votadas amanhã. Os professores e os pais que acompanham os jovens senadores também têm atividades. Nesta quarta-feira, eles debateram a federalização do ensino básico.
Professores e pais de estudantes que estão em Brasília participando do programa Jovem Senador puderam tirar dúvidas sobre a federalização da educação básica, que pretende transferir para a União a responsabilidade pelo ensino desde o infantil até o médio. O assunto é tema de uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado. Tenho gêmeos, 15 anos. Os dois estão no 2º ano do ensino médio. Porém, um estuda numa escola estadual e outra numa escola no Instituto Federal. Né? E aí eu vejo essa diferença de qualidade no dia a dia, né? A grande diferença que é. E eu sempre fico me perguntando, por que é que nós que trabalhamos na estadual, por que é que meu filho que estuda na estadual não tem a mesma qualidade que o que estuda lá no Instituto Federal? A União não pode ficar omissa nos problemas da educação. Ela tem que adotar aquelas escolas que não estão conseguindo dar aos seus alunos, aos seus professores, às famílias que colocam seus alunos lá, o produto adequado, o serviço adequado, uma educação de qualidade. O tema do debate não foi escolhido pela Comissão de Educação, mas pelos próprios professores, que pela primeira vez foram incluídos nas atividades do programa Jovem Senador. Na minha concepção, não existe escola sem aluno, da mesma forma que não existe escola sem professor. Então a gente precisava completar esse projeto. E para completar o projeto, nós precisávamos trazer também os professores para compor esse cenário. A gente percebeu que todos os problemas que nós temos aqui em Brasília, eles estão sendo estudados, estão sabendo dos problemas que nós passamos, está sendo feita alguma coisa. Neste 19 de novembro, Dia da Bandeira, crianças e parlamentares repetiram em frente ao Congresso um ritual de respeito ao símbolo do país. A solenidade é especial e o centro das atenções é a bandeira nacional, que completa 125 anos. O verde e o amarelo são referências às famílias reais. O azul ao céu da capital. As estrelas aos estados. No centro, o lema: ordem e progresso. Eu gosto das cores delas. As estrelas, o símbolo que ela traz para todos os brasileiros. Ele representa a nação inteira, então por isso que eu gosto dela. No dia do maior símbolo do país, os representantes da Câmara e do Senado e das Forças Armadas participaram da cerimônia de hasteamento do pavilhão em frente ao Congresso Nacional. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida nunca anseio mais amores, ó pátria amada, sua missão. Uma oportunidade para conhecer as 12 bandeiras que fizeram parte da história do Brasil, desde a colônia até a República. E também de valorizar a federação, bandeiras dos estados, conduzidas por estudantes do programa Jovem Senador. A cerimônia é realizada no dia 19 de novembro, porque nesta data, em 1889, 4 dias após a proclamação da República, foi instituída a bandeira do Brasil. E uma lei de 1971 exige o hasteamento em todas as repartições públicas em datas especiais. E no dia da bandeira, pontualmente ao meio-dia. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quinta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite e até amanhã.